Seja muito bem-vindo, então. Esse é o 11º de 30 vídeos, melhorando a minha comunicação através da gravação de vídeos. Eu tenho refletido bastante sobre o que esse processo tem feito em mim, em relação emocional, né? Porque eu estou me sentindo muito bem, é muito agradável perceber que a gente tem, sim, a capacidade de fazer uma coisa tão simples que, às vezes, a gente coloca tanto peso e não consegue fazer, que é criar conteúdos através de vídeos. Eu tenho percebido que, através desse exercício, colocar isso em prática, isso tem se tornado muito mais leve do que eu imaginava. E as dificuldades que eu achei que teria, elas realmente existem, mas elas existem principalmente na minha cabeça. Então, se você for participar de algum processo dessa maneira, que você precisa gravar vídeos, perceba que muito daquilo que você acredita, ou seja, da maneira como a sua mente funciona, é a maior barreira para você poder fazer alguma coisa como essa. Então, se você se dispor a observar de outra maneira, encontrar um outro caminho na sua mente, você vai perceber que sim, e inclusive você vai perceber que você tem todos os recursos que são necessários para fazer esse tipo de exercício. Gravar conteúdo, gravar vídeos, pode ser uma coisa muito simples, muito leve e divertida, inclusive. Para mim, esse é o maior direcionamento que eu uso para poder me deixar mais livre, mais à vontade para gravar esses vídeos. Uma outra coisa que eu percebi também, observando outras pessoas e também me observando, né? Observando o meu progresso dentro desses vídeos que eu tenho gravado, é que a comunicação não é apenas as palavras que a gente diz, ou a maneira que a gente fala essas palavras, com a entonação, a energia que a gente pode estar expressando, mas também as nossas expressões faciais ou corporais, dependendo do tipo de vídeo que você vai criar, também comunicam, e elas estão criando, então, todo um contexto. Nada está desconectado, né? Todas esses sinais que vão ser transmitidos através da fala, as palavras, né? O tom de voz, a velocidade da fala e as expressões que você também emite, também vão estar compondo esse conjunto. Então é muito importante para mim, né, perceber isso, porque muitas das vezes a gente fica nervoso assim por gravar, sentindo envergonhado, e isso transmite sinais de insegurança. E essa é aquela ideia que a gente tem sobre o nosso próprio travamento, como a gente não está se comunicando com leveza, com autenticidade, com tranquilidade. E isso, inclusive, pode ser um recurso a ser utilizado. Então, a gente pode utilizar mudança no nosso comportamento para que a gente, então, consiga mostrar, através das nossas palavras, aquilo que a gente está tentando comunicar. Então, eu acho muito interessante essa reflexão, que a nossa comunicação não é somente as nossas palavras ditas, e sim também um conjunto de expressões faciais, tom de voz, velocidade. Isso pode até estar se tornando um pouco repetitivo, né? Mas principalmente para eu consolidar esse tipo de conhecimento e perceber, então, que a nossa mensagem ela é comunicada através tanto da nossa voz, como também esses outros elementos que eu já citei algumas vezes, e é importante a gente, então, se observar para poder melhorar a maneira como a gente se comunica. Isso é bem interessante também em relação a conversas pessoais que a gente tem com outras pessoas, porque quando a gente passa a observar a comunicação da outra pessoa, a gente vai perceber que o que está sendo comunicado ali vai além das palavras. E isso, eu acredito que na maior parte dos casos, é absorvido pelo nosso inconsciente, né? Ou seja, a gente está sempre fazendo uma leitura de outras coisas que não as palavras que a pessoa está dizendo. A gente está ouvindo as palavras também, mas a gente também está captando os outros sinais.
E isso é bem interessante para a gente poder melhorar a nossa comunicação, porque a gente vai perceber se o que a pessoa está dizendo e como ela reage ao que a gente está dizendo, se está sendo entendido, se está sendo compreendido da melhor maneira. Então, acho bem interessante esse ponto e deixei aqui como reflexão para você que está me acompanhando aí nesse processo de 30 vídeos melhorando a minha comunicação através da gravação de vídeos. Eu queria muito saber a sua opinião. Se você está acompanhando, deixa aí uma mensagem que eu vou adorar poder conversar com você e a gente trocar ideia aí para poder melhorar a nossa comunicação. Então, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo.